Oi, pessoal! Esse é mais um Papo Não Binário. Hoje o assunto é medos. Medos. Tan, 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 tan. Rufem os tambores. Medos não binários. Queremos falar também de medos não monogâmicos, mas vai ser outra conversa. Bom, medo não binário. O que é que eu vou entender por isso e vou querer falar sobre isso, no caso? Eu fiquei muito tempo não falando nada pra ninguém sobre estar pensando se eu me identificava realmente como mulher ou não. Por medo das pessoas não validarem, das pessoas julgarem, de não entenderem, de ser uma decisão sem volta. Hoje eu rio, mas naquela época era choro atrás de choro. Bom, na época eu tinha relações um pouco mais próximas, assim, num sentido... Bom, nem sei explicar, mas assim, muito mais próximas. Então eu tinha medo que essas relações especificamente deixassem de existir, eu falando isso, ou achassem que eu tivesse em algum tipo de crise, sabe? Esse lugar de, nossa, sei lá, um dia está tendo uma crise e acho que eu cresci numa região em que esse lugar de coisas diferentes serem colocadas no enlouqueceu ou tá tendo uma crise era muito comum. Então isso me vinha bastante como um medo. Depois que eu comecei a falar sobre isso, ainda vinha um medo, e aí ele surge ainda hoje, né, da rua, né, de como as pessoas vão perceber, de se alguém não vai gostar do que vê e vai só, tipo, partir pra violência, e era isso. Bom, deve ter mais, mas... Bora! Esse lugar do medo é algo, assim, bem presente. Eu acho que, no geral, tem isso de pessoas que são socializadas como mulheres, né? A gente meio que já cresce com medo de várias coisas. Mas quando eu comecei a pensar sobre essa questão de gênero, foi algo que foi acentuado principalmente nas relações, e aí todo tipo de relação, desde famílias, amizades, relações afetivas sexuais, enfim. Eu lembro também que quando eu comecei a pensar sobre isso, ainda tinha uma visão muito binarista das coisas. Eu não conseguia, talvez, enxergar as coisas como eu vejo hoje, e socialmente também era muito colocado esse lugar muito binarista, tipo, tá, então você não se identifica como mulher, então você é um homem. Era basicamente isso. E eu lembro que isso gerou uma crise, enfim, vamos chamar de crise no começo, porque eu também não me identificava com esse lugar e eu também tinha medo de ir para esse lugar e do que esse lugar ia representar, de certa maneira. E também que a gente costuma ver retratações de pessoas trans de uma maneira muito pejorativa, né? Principalmente mulheres trans e travestis, que muitas ainda sobrevivem da prostituição, porque é um lugar... a gente não tem lugar na sociedade facilmente, né? Então, pra mim, isso foi algo que gerou vários
sentimentos, várias sensações quando eu comecei a pensar sobre isso. E vários medos, né? Eu acho que medo do abandono, medo de eu perder as coisas que eu tinha. Às vezes eu fico pensando que, de certa maneira, é meio ruim que eu só me entendi quando eu já era uma pessoa mais velha, mas ao mesmo tempo, que bom, porque aí eu, por exemplo, eu passei por faculdade, eu comecei a trabalhar e eu consegui uma estabilidade, de certa maneira, uma estabilidade financeira que eu não sei se eu teria conseguido se eu já tivesse lidado com todas essas coisas antes. Então, é uma loucura pensar nisso, assim, real. Tipo, são sentimentos, assim, bem ambíguos. E é isso, foi um tempo que tinha que ser, eu não tinha talvez uma abertura para isso antes e tudo mais, mas eu entendo que, de certa maneira, poderia ter sido bem mais difícil do que é. Enfim. Lembrei de alguns outros medos. Eu falei, né, não sei qual vai ser a reação das pessoas na rua, né, gente? Porque, assim, apesar de eu ter uma boa passabilidade, ainda assim, eu moro numa cidade pequena, a minha família ainda mora em cidade pequena, então eu circulo em ambientes ainda hoje que tem uma forte veia convencional, tradicional, então a forma como eu sou já gera. Então sim, ainda que tenha passabilidade. E aí eu lembrei também, com Mona falando, do meu medo no trabalho. Eu tinha medo de, se eu falasse para as pessoas não quererem mais serem atendidas por mim, não quererem fazer terapia comigo. Já aconteceu, tá? Mas o contrário também já aconteceu, de pessoas justamente me buscarem por eu me identificar como uma pessoa não binária. Isso não é tema das sessões, veja bem. Mas tá lá no meu Instagram, não é um tema do meu trabalho específico, pelo menos não por enquanto. Mas tem lá. E aí dava real, assim, né? Dava um medo disso mudar as coisas que estavam, né, funcionando de certa forma. Eu tinha lembrado mais uma coisa, esqueci. Eu acho que muito desses medos, assim, vem da nossa construção social mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que é muito libertador, assim, você encontrar o teu lugar no mundo e entender que não, você não é... Você não é uma criatura de outro planeta, ou sei lá, qualquer outra coisa que chame, porque chamam de muitas coisas. Também é difícil lidar com tudo que traz, né? E hoje em dia é isso, assim, ainda acontece de eu notar que algumas pessoas não existe um interesse no começo, né, mas depois acabam, não, tipo, nada a ver isso aí, e as pessoas se afastam por isso, né? Então é algo que, em certa medida, ainda gera um medo das pessoas se afastarem, e é isso, eu acho que talvez relacionado com o medo do abandono, enfim. Mas
como o Dia falou, que profissionalmente trouxe outras pessoas também, é isso. Então, eu prefiro que as pessoas que não queiram conviver comigo do jeito, da maneira que eu sou, que elas não se aproximem mesmo, ou que elas me deixem, porque isso também abriu espaço para conhecer pessoas maravilhosas que hoje seguem na minha vida ou não, foram pessoas que passaram, e com certeza é melhor nesse sentido. Acho que um medo muito comum pra mim, né, das pessoas não entenderem. E esse medo, na real, ele não é mais um medo, ele é mais uma constatação hoje em dia. Não todo mundo, tá, gente? Mas hoje em dia eu entendo que as pessoas, a maioria, não entende. E ainda que eu busque abrir muito esse lugar do você não precisa entender. Se você só respeitar, tá muito jóia, tá demais. Então é mais uma constatação, assim, um medo virou mais realmente as pessoas não vão entender e talvez isso tá bom, não pesa muito na minha vida, mas então respeitem. O que eu acho que ainda me pega um pouco é quando eu percebo que as pessoas não entendem, não respeitam e ainda querem brigar para provar seu ponto de que isso não existe. E aí eu estou ali e a pessoa está tentando me provar o ponto de que isso não existe. Então eu fico tipo, quem que tá em crise aqui? Isso é um ótimo questionamento, né? Quem é que tá em crise com o quê? Porque a gente não tá saindo por aí questionando a cisgeneridade das pessoas e, enfim, quem tá questionando são as pessoas cis. Então, qual é o medo das pessoas cis? Quem que tá em crise? Eu vou só perguntar. Quem que tá em crise? Não sei, galera. Deixa isso aí. Tem mais medos? Eu não sei se tem mais medos. Não sei, que é basicamente isso. Medo de abandono, que Mona falou, sim, também passei. Mas acho que isso que Mona falou vale a pena reforçar nesse espaço justamente, né? Quando a gente abre espaço e consegue acolher que vão ter pessoas que vão ir, que não vão sentir que é isso, vão ir, abre-se um espaço para que outras pessoas cheguem. E acho que é bem legal esse fluxo da vida, e é bem interessante, e é bem incrível. Então, acho que tem vários dos medos se tornaram alegrias, coragens, se tornaram quebras, assim, inimagináveis pra mim de... Caraca, a vida é mais legal do que eu achei que era. Claro que outros, né, às vezes até seguem sendo medos, mas a maioria deles se colocou em outros lugares ao longo do tempo. Mas eu senti vontade de expor, assim, os meus e fazer sentido para nós expor, para mim, pessoalmente, para nos aproximar um pouco, né, de quem está assistindo, para a gente saber também os medos de vocês, para a gente poder conversar. Lembrando, vocês podem mandar mensagem pelo direct pra gente também, não precisa ser público, pode ser para conversar sobre, para trocar ideia, então fiquem muito à vontade. Isso aí. É isso, gente, hoje era só para dar uma passada, não necessariamente abrir. Se vocês quiserem que a gente abra mais sobre algum dos nossos medos especificamente, pede pra nós que a gente faz outro vídeo falando. Beleza? Beijo. Tchau.